Isso. Bom dia, pessoal, né? Começamos hoje mais uma aula de Direito Penal 4. Hoje é dia 16 de julho e o tema de hoje será crimes contra a incolumidade pública, mais precisamente crimes contra a saúde pública. E eu queria passar para vocês uma prova de fogo, como eu havia mencionado. Vocês já fizeram prova de fogo, não? É muito simples. Eu vou apresentando as questões, vocês têm aí 15 segundos para poder responder, e aí, à medida que vai passando os 15 segundos, eu já passo para a próxima questão, e aí no final a gente faz a correção, tá bom? É uma ótima forma de avaliação, porque em 2 minutos a gente já consegue concluir todo o trabalho. O que eu vou pedir para vocês é o seguinte, talvez, não sei, separem aí uma tela do computador, ou então um papel, com caneta, para poder ir marcando o gabarito, para depois fazer a conferência, pode ser? Então vamos lá, todos preparados? Eu vou começar a exibir os slides então. Podemos começar? Primeira questão. Professora, aqui está aparecendo cortado. Cortado? Deixa eu ver. Não está aparecendo ele integralmente, não? Ô, amiga, Marina, tenta desligar a câmera, que acho que vai aparecer ele na tela inteira. Vocês têm que tentar colocar na... Oi. Eu Aí. como o speaker, né? Colocando na tela inteira, ver se dá certo. Agora para mim apareceu. Alguém mais está tendo dificuldade? Agora está normal. Podemos avançar, então? Sim. Então, vamos. Todo mundo tem carteira de habilitação? Segunda questão. Querem uma dica? Pode dar uma dica nessa, hein? O Morgan Freeman fez parte do elenco. Ajudou? Não. Terceira questão. Quarta. Isso aí é uma continuação, né, gente? É só para
vocês terem uma ideia aqui do que se trata. Questão 5. Vocês se lembram o que é uma norma penal em branco? Sim. Perfeito. Então, vamos avançar. Tá dando tempo de responder as questões, pessoal? Tá, né? A maioria tá. Alguma dos artigos eu pulei, mas assim, Tá. Então, entendeu? vamos lá. Tá chegando ao fim. Faltam só 3 questões.
Penúltima questão. E para finalizar, pronto. Podemos fazer a correção? Opa. Sim, professor. Estão prontos? Ok. Deixa eu só verificar aqui. O slide não está aparecendo, não, né? Não. Deixa eu... Não. Tem que fazer aqui só uma alteração na configuração. Pronto. Então, vamos lá. Pessoal, a questão são os crimes contra a saúde pública, né? É uma parte dos crimes contra a calamidade pública voltada especificamente para questões relacionadas à saúde de um determinado número de pessoas. Eu acho que esses crimes nunca estiveram tão em voga como agora, né? Porque agora a gente consegue ver aí pela Covid as diversas medidas que no mundo inteiro foram tomadas para poder tentar coibir, né? Evitar que se alastrasse a pandemia, medidas sanitárias, preventivas, né? Então, tudo isso está relacionado, né, à nossa saúde pública. A primeira questão é essa aqui, ó. Foi cometida alguma infração de trânsito? O que é que vocês me dizem? Eu acho que não, porque ele tá ultrapassando pela linha pontilhada e não vindo do outro lado. Isso aqui, ó. Se a gente olhar bem, ó, tem um carro aqui, vocês estão vendo, tá dando até para ver, acho que a setinha ligada aqui, ó. Esse carro que está indo para a direita, tem um carro que está indo para a esquerda, então ele ultrapassa o carro indo para a direita, né? A linha está pontilhada, isso aí significa que é permitido fazer a ultrapassagem, então é feita essa ultrapassagem, a princípio está ok. Não houve nenhuma infração de trânsito, né? Essa que é a resposta correta. Vamos ver se vocês são bons, então, de trânsito, de regras de trânsito. Imagine essa situação. Esse carrinho vermelho aqui vai ultrapassar nessa curva, na faixa contínua, o carro amarelo. Há uma infração de trânsito? Nesse caso, acredito que sim. Sim. Gera perigo para alguém? Está vindo algum carro na direção contrária? Não. Gera algum perigo, algum dano?
O que Mas vocês eu acho acham? que gera, porque a gente não sabe, poderia estar vindo, né? Poderia estar vindo. Imagina se viesse o Acho acidente que gera perigo por estar na curva, né? na curva, perfeito. Acho que a questão é essa. Imagina o risco que isso aí pode causar caso venha um outro carro, né, em sentido contrário. Vamos então piorar um pouco a situação, né? Está vindo aqui esse carro azulzinho no sentido contrário. Ele consegue fazer a ultrapassagem, desvia dele, mas eles não trombam, né? Não batem, não colidem. Houve infração de trânsito? Por... Houve algum crime? Eu suponho que houve uma infração, mas não necessariamente um crime. Porque não chegou a bater nem nada do gênero, nem causar nenhum dano maior. Mas como era um lugar proibido e expôs todos os três a risco. Exatamente, né? Houve infração de trânsito, o crime aí talvez, né, não expôs a risco, talvez não. Vamos pensar numa outra hipótese, na terceira. Foi feita a ultrapassagem, na curva o carro estava vindo em sentido contrário, não conseguiu desviar, bateu de frente, matou uma pessoa que vinha no carro em direção oposta. Houve uma infração de trânsito? Sim, Houve crime? acho que sim também. Que crime vocês acham que teria sido praticado? Eu acho que Homicídio seria um culposo. homicídio. Um homicídio, né? Foi provocado a morte, né? Homicídio culposo, doloso, o que vocês acham? Assumiu o risco de matar, né? Ou ele foi muito negligente ao ultrapassar na curva? Eu acho que foi um dolo eventual mesmo. Porque, Eu acho que dá pra sustentar dolo também. porque é um lugar proibido, todo mundo sabe que pode chegar outro carro, etc. Então, ele sabia que existia um risco e assumiu ele. Tanto que existe infração para justamente evitar que as pessoas assumam esse tipo de risco. E, no entanto, ele fez isso e ainda matou alguém. Eu não sei se eu já contei para vocês o caso do avião da Gol que teve um acidente, né? Há alguns anos tinha foram uns pilotos americanos, eles vieram ao Brasil buscar um jato, né, para levar para os Estados Unidos. Era um jatinho que chamava da Legacy. E aí eles estavam voando ali na região amazônica. Acabou que o transponder que é um equipamento do jato que detecta a aproximação de outras aeronaves não estava ligado. E aí, acho que é porque eles não sabiam, né? Era uma nave nova, não sei o quê. E aí eles estavam voando lá, a asa de um avião bateu na do outro. Imagine que azar, assim, né? No meio da região amazônica. O que aconteceu? O avião da Gol caiu, morreu aí mais de uma centena de pessoas. O da Legacy não aconteceu nada, eles continuaram ainda voando, conseguiram parar lá, acho que em Manaus, né? Ele teve uma pequena avaria, e aí os dois pilotos foram assim presos. E aí o que aconteceu? Estava se discutindo, olha, eles praticaram que crime? Foi talvez um homicídio culposo, né? Mataram centenas de pessoas. O problema era o seguinte, prisão preventiva, qualquer medida restritiva, não caberia no caso de homicídio culposo, pela pena imposta e pela qualidade do crime. Teria que ser um homicídio doloso. E aí eles estavam querendo ir embora para os Estados Unidos. Eles falavam, gente, se eles forem para os Estados Unidos, como é que nós vamos processá-los? Eles vão desaparecer, nunca mais voltam para o Brasil. Aí começaram a falar em dolo eventual, que eles assumiram o risco de produzir o resultado. O problema é que eu fiquei pensando, eu falei, gente, então eles são pilotos kamikazes, né? Porque, assim, eles estão lá no espaço aéreo, eles veem um avião se aproximando, eles chegam e falam assim, se bater, bateu, não tem problema não quero matá-los, mas se esse é o resultado, a chance deles morrerem seria muito grande. Então, assim, eu acho que essa tese do dolo eventual, naquele caso, ela meio que caiu por terra baseado nisso, porque, assim, será que ele realmente assumiu o risco de se matar, né? Então eu fico pensando se talvez também não se aplique a esse caso. Ele não foi extremamente negligente, porque assim, se ele faz essa ultrapassagem e bate de frente no coisa, querendo fazer, ele é meio suicida, né?
Então, às vezes, é difícil a gente tentar delimitar qual que é o que separa, né, a culpa, né, consciente do dolo eventual. E o que eu vejo hoje em dia é que está tendo uma tendência muito grande de questões, de fato, situações que antigamente eram equiparadas à culpa consciente se transformarem em dolo eventual. Então, hoje é muito mais comum do que no passado essa questão de, por exemplo, vamos julgar no tribunal do júri crime de trânsito porque houve dolo eventual. E realmente hoje a jurisprudência está se sedimentando nesse sentido. Eles estavam batendo pega, não, se está batendo pega, isso aí ele assumiu o risco das consequências. Ele estava aí num estado de embriaguez muito elevado e matou as pessoas, não. Talvez então ele tenha assumido o risco. Mas fora essas duas circunstâncias, a princípio, eu acho que um crime de trânsito assim, ele talvez mais se ajuste numa culpa consciente. Pode ser uma culpa assim gravíssima, né? Uma negligência terrível, mas a princípio seria isso. Mas a discussão aqui não é nem para falar sobre culpa, né, e dolo. A questão é para mostrar mais ou menos, gente, como é que funciona o direito penal. Essas 3 imagens mostram isso. Me diga uma coisa, quando esse carro aqui ultrapassa o amarelo, ele está gerando um dano, um perigo concreto ou um perigo abstrato para as pessoas que estão transitando aqui no sentido oposto? Perigo abstrato. Eu acho que é um perigo abstrato, né? Vocês até falaram aí, imagina se tivesse vindo um carro. Então, assim, não estava vindo um carro, mas a proibição é para isso, isso aí pode transitar um carro em sentido contrário, se você faz essa manobra proibida, o risco potencial é muito grande, então é um perigo abstrato. Nessa segunda situação, vinha um carro em sentido contrário, ele conseguiu ultrapassar, mas desviou e seguiu em frente. Houve um dano, um perigo concreto ou um perigo abstrato? Perigo concreto, eu diria. Ainda que sem dano. Sem dano e um perigo concreto, né? Por pouco os carros não colidiram, né? Houve um risco grande aqui de ter um acidente por uma pessoa específica. E nesse caso aqui, houve perigo abstrato, perigo concreto ou houve dano? Dano, houve a morte. Então, a pergunta é muito óbvia, né? Nesse caso aqui, houve um dano. Muito mais do que um perigo concreto ou abstrato, houve o dano. Então, o direito penal, normalmente ele atua dessa maneira. Ele escolhe bens jurídicos para proteger, vai escolher patrimônio, vida, incolumidade pública, e uma vez escolhido o bem jurídico, ele vai prever modalidades de proteção. Essas modalidades de proteção, elas se fazem por crimes de perigo abstrato, né? Nesse caso aqui, em que há um potencial risco, pode ser um crime de perigo concreto, em que existe uma situação real, assim, iminente de um dano, e pode ser os crimes de dano. Nós veremos aí nos crimes contra a saúde pública que essas 3 situações estão presentes. Às vezes se criminaliza uma conduta para evitar, né? Assim, o risco ainda é mínimo, o perigo é abstrato. Mas por que se criminaliza por meio de perigo abstrato? Para evitar um dano futuro. Normalmente o perigo abstrato ele tem essa finalidade. Eu vou tentar, e o perigo concreto também. Eu estou punindo antes para evitar que um mal maior no futuro aconteça. Nós temos que ter... Existem alguns autores que até falam assim, os crimes de perigo abstrato são inconstitucionais, não tem uma lesão, nem um risco efetivo para um bem jurídico, tal. Eu não concordo muito, não. Eu fico vendo assim, um exemplo clássico, gente. Embriaguez ao volante. É crime no Brasil. É crime no Brasil e no resto do mundo inteiro. Se você viajar a qualquer lugar do mundo, se você for pego dirigindo embriagado, você vai ser preso, né? Então, a questão é a seguinte, mas eu estou dirigindo muito bem, eu não provoquei risco nenhum, eu dirigi só durante 1 quilômetro do bar até minha casa, a estrada estava vazia e tal, mas é considerado um crime de perigo abstrato. Imagine se por acaso tivesse alguém lá, você embriagado, causasse um acidente. A gente pode até falar que no Brasil não, vamos excluir isso aqui então, do tipo, como crime. Eu fico meio temeroso, né? O Brasil se mata tanto no trânsito,
Acho que muito mais razão do que em outros países precisaria ter um crime desse para evitar um homicídio no trânsito, para evitar uma lesão corporal no trânsito. Então, é para isso que existem os crimes de perigo, né? Eles são uma fase inicial de proteção do tipo penal, tá bom? E nós veremos aqui nos crimes contra a incolumidade pública, e especificamente contra a saúde pública, muitas situações como essas. Vamos lá, a questão 2. Qualquer dúvida, pessoal, né? Fique à vontade para dizer. Que tipo penal que deu nome a esse crime? Quem se arrisca? Eu acho que deve ser o 267, né? Que é o de epidemia. Isso, exatamente. 267, epidemia. Letícia está falando aqui também. Pessoal, na verdade, isso aí é outbreak, né? Isso aí a tradução é surto, né? Mas o surto é epidemia. E eu não sei se vocês viram por esses dias, né? Começou a passar mais na televisão, né? No Telecine, Netflix disponibiliza tal, esses crimes relacionados à pandemia, né? Tem um filme, eu até revi isso, acho que chama Contágio, que é muito interessante e mostrou como é que uma pandemia, né, de ordem aí global como a que nós tivemos, como é que ela foi pensada, as suas ocorrências aí, os seus efeitos e consequências na população mundial, né? Muitas coisas retratadas no filme foram, né, muito próximos do que ocorreu atualmente, embora o filme tenha um cenário um pouquinho mais catastrófico. Mas por que eu estou falando da epidemia? A epidemia acaba que ela é um tipo penal assim específico. Normalmente, né, os tipos penais dos crimes contra a saúde pública, eles prevêem lá, né, as penas específicas, tal. A epidemia, o que significa? Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. A pena é muito severa, ó, de 10 a 15 anos. E uma coisa que é típica da epidemia é essa caracterização do resultado morte. Se resultar morte, a pena se aplica em dobro. Ou seja, vai ser uma pena de 20 a 30 anos. Então, assim, ela se torna uma das maiores penas previstas aí no nosso Código Penal. Acho que só perde para a extorsão mediante sequestro seguida de morte, que acho que a pena mínima é de 24, né, até 30 anos. Então, assim, entrou muito em discussão essa questão hoje em dia, né? Uma pessoa que sai na rua, portadora de Covid, ela está provocando epidemia? Acaba que a concepção que a gente tem que ter de epidemia, eu acho, no artigo 267, é um pouco mais restrita, sabe? Não é aquela contaminação, eu contaminei outra pessoa. Na verdade, para a epidemia, esse crime se caracterizar, você tem que, tipo assim, propagar esses germes para um número indeterminado, para a coletividade, sabe? Provocando um verdadeiro problema de saúde pública, né? Normalmente não é isso que acontece, talvez quando uma pessoa sai e contamina outra, né? A questão vai ser apurar a dimensão, né, a extensão dessa contaminação. Embora o tipo penal não fale o número de pessoas contaminadas como vítimas, né, que precisa para poder se caracterizar o crime, o que se pensa e que se exige doutrinariamente é isso. Tem que ser um número assim, considerável e indeterminado de pessoas para tipificar um crime com uma pena assim, tão severa como essa. Ok? Vamos avançar. Isso aí. Na vida, né, pessoal, tudo é possível. Mas, assim, é possível criminalizar uma atitude interna? Eu estou pensando assim, vou matar meu professor. Pena de 2 a 5 anos, porque eu pensei em matar o professor. É possível isso? Não. Assim, vamos falar assim, é recomendável, é aceitável que isso aconteça? Eu acredito que não, né? As atitudes internas são meros pensamentos, né? O direito penal ainda não está atuando para poder coibir atitudes internas, né? Tem aquele filme, não sei se vocês já assistiram, né? Minority Report, com Tom Cruise, que mostra isso, as pessoas que eles desenvolvem uma forma no futuro de prever a ocorrência de crimes e prenderem as pessoas antes de praticarem o crime. Então, numa sociedade como essa, ok, se puniu uma atitude interna, mas atualmente isso é inconcebível. É possível criminalizar uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor? Eu pego uma faca e começo a me esfaquear.
Eu posso ser punido por auto-homicídio ou por suicídio? Eu acho que aquele caso do suicídio, que você pode ser punível por estimular ou auxiliar a pessoa. Exatamente, mas aí tipo assim, está excedendo a minha esfera, né, meu âmbito. Eu estou estimulando um terceiro a que ele se suicide, né? Então eu estou gerando um prejuízo para um terceiro. Mas assim, quando a conduta se restringe a um outro exemplo que eles dão. Não, por exemplo, eu cortei um pedaço do meu braço. Não, a princípio essa automutilação não seria um crime. Ah, mas eu fiz isso para obter um seguro. É o seguro que eu tinha feito. Ah, vou receber aí milhares de reais. Aí já muda de figura. Eu já estou, talvez, provocando lesão à seguradora que vai ter que desembolsar isso e pode ser um crime contra o patrimônio dela, né? Mas, assim... Tem o caso do uso recreativo de drogas também, que não ultrapassa o âmbito do usuário, mas eles alegam que seria um crime contra a sociedade, né? Enfim, controverso. Esse talvez seja o calcanhar de Aquiles. Vou falar isso. Bruna, diga. Não, acho que era isso mesmo, eu concordo. Geralmente, a priori, eu não vejo como possível criminalizar essa atitude interna, só se tiver um efeito, seja para a sociedade, seja para um outro, um terceiro. Perfeito, é isso mesmo. Gente, uma exceção é realmente o uso de drogas. Aqui, ó, eu estou usando droga na minha casa, eu comprei assim, sem maiores problemas, usei a droga, consumi, continuei em casa, pronto, que mal eu trouxe à sociedade. Por isso que hoje se discute muito essa descriminalização das drogas, porque fala assim, ó, é uma conduta que não afeta ninguém a princípio. O maior prejudicado é o próprio agente. Aí tem os argumentos contrários, falar, mas peraí, se todo mundo fosse desse jeito, ok, mas o problema é que tem gente que que se vicia nas drogas, isso aí gera transtornos aí para a saúde pública, tratamentos hospitalares. Aí também tem uma pessoa que usa droga, depois pega um automóvel, sai dirigindo, provoca um acidente e tal. Então, assim, aí começam a argumentar falando que o uso de drogas causa mal, né? Gera essa dependência. Mas, assim, a princípio é uma conduta que o maior prejudicado é o próprio agente, né? Então, assim, é uma questão de política mesmo do Estado definir se isso é droga ou não. Eu me lembro, há mais tempo a gente discutia isso, eu sempre falei, gente, o Brasil nunca vai liberar o uso de drogas enquanto os Estados Unidos não liberar lá. Porque os Estados Unidos era a polícia do mundo. Ele gastou, acho que, $1 trilhão aí, ajudando o mundo inteiro a combater drogas. E ainda faz isso, né, com drogas mais pesadas. Mas hoje lá já começa a sair uma luz no fim do túnel. Eles já estão permitindo o uso da maconha, né, para uso recreativo. Vários estados já permitem, né, a produção e venda legalizada. Então, talvez comece aí a surgir uma nova janela para que isso também seja espalhado para o resto do mundo. Talvez daqui a alguns anos, quando olharmos para trás, nós vamos chegar e pensar assim, nossa, como éramos atrasados, né? Pessoas iam para a cadeia por usar isso aqui. É igual o álcool, né? Houve época aí em que você ingerir álcool, você ia sair preso, né? Na época da lei seca nos Estados Unidos. Né? E qual que é a diferença também, né? Todos esses argumentos, ó, danos, recursos hospitalares que são consumidos com isso, dependência, tal, tudo isso vale para o álcool. E o álcool é legalizado, né? Por que não valeria para algumas drogas, talvez? Eu só sei que é o seguinte, normalmente não se deve punir condutas que não excedam o âmbito do próprio autor. Isso está na esfera de liberdade dele, de autonomia, de decidir o que é melhor ou pior, aquela questão do paternalismo jurídico, né, que nós já mencionamos. Se a gente quiser ser muito paternalista, talvez sim, a gente tenha que punir essas condutas. Mas se a gente quer dar mais liberdade e autonomia para o indivíduo, essas condutas, essa punição disso aí, acho que é descabível. Simples estados ou condições existenciais podem ser punidos? Ser feliz, pena, 2 a 5 anos de reclusão. Tem muito sentido? Você estar de um jeito, você ser de uma maneira, a princípio não é causa de punição, de criminalização, né? A não ser que você sendo daquele jeito, talvez gere um dano, a gente poderia até começar a cogitar.
mas estados ou condições existenciais, a princípio, não. Condutas que não causem dano podem ser punidas, criminalizadas? Sim, acho as que sim, né? condutas de perigo. Por exemplo, Eu acho que essa é a resposta, né? Acaba que se a gente for perceber, nos crimes aí de perigo abstrato, crimes de perigo concreto, o que a gente tem é exatamente isso. Não houve dano nenhum, mas nós estamos punindo o perigo por qual razão, por qual motivo? Em razão de que, se por acaso não nos anteciparmos, vai vir uma conduta mais grave que vai gerar um dano. Condutas que não exponham a perigo o bem jurídico. A princípio, não tem razão de criminalizar. Se nem perigo gerou, para que criminalizar? Né? Então, assim, o fundamento para criminalizar uma conduta, como eu mencionei lá no caso aqui da estrada, ou vai ter que gerar um perigo abstrato, ou gera um perigo concreto, ou gera um dano. Se não gera nenhuma dessas três situações, não há motivo para você tipificar uma conduta. Então, eu acho que a resposta correta é essa, a letra D. Né? É possível criminalizar condutas que não causem dano. São aqueles casos em que vai se criminalizar condutas que geram perigo abstrato ou perigo concreto. Ok? mas professor, Diga. a última alternativa aí não é a mesma coisa que a penúltima? Parece, eu acho que parece, mas não é. Porque, assim, uma coisa não... a não ser o seguinte, se a gente está compreendendo o dano ao bem jurídico como a lesão ou ameaça de lesão, aí sim, aí uma equivale à outra. Mas o que eu quis deixar claro aqui é o seguinte, a letra D, estou falando no dano de, tipo assim, houve um dano material ao bem jurídico, entendeu? Agora, o perigo, se não houver o risco de lesão, nem o risco de lesão na letra E, não há razão para criminalizar. Então, vamos pensar assim, a letra D é o seguinte, nós temos perigo abstrato, concreto e dano. A conduta não causou o dano, mas ela pode causar perigo abstrato e concreto, então é possível criminalizar. Agora, vamos para a letra E. Quando eu falo a perigo, bem jurídico, né, eu estou falando assim, também perigo abstrato, concreto e dano. Nenhum dos três ocorreu. Né? O bem jurídico não foi submetido a nenhum dos três. Há necessidade de criminalizar? A princípio, eu acredito que não. Entendi. Professor, Oi. eu só queria fazer um comentário, que você sempre traz esse caso da Gol e do Legacy, né? Tá. Então eu já estou muito repetitivo, né? Deixa eu mudar os meus Não, que casos. isso? Pelo contrário, o que eu queria falar é que esse caso ele é inclusive ainda mais interessante para o que a gente está discutindo, porque você fala que teve esse impacto mesmo, né? Essa colisão. Sim. Só que, na verdade, a perícia ela constatou que eles nem mesmo encostaram. Foi, na verdade, as ondas. Então, o que teria acontecido era um perigo muito grande, assim, né? E aí as ondas teriam causado uma fissura na asa. Então, nem mesmo essa colisão aconteceu, mas de todo jeito seria criminalizável, entre aspas. Bruno, obrigado pela lembrança. Eu não tinha conhecimento desse fato. Eu tenho até um colega meu, juiz federal, lá de Marabá, né, onde eu fiquei por 5 anos. Ele era tenente, acho que era tenente-coronel da aeronáutica. E ele passou o concurso para juiz, mas ele continuou mantendo muito contato com o pessoal da aeronáutica. E ele se tornou um especialista aí em segurança aérea, né, crimes aeronáuticos, etc. Tem livro a respeito. E ele tem um livro muito interessante que ele fala disso. Eu até tenho o livro, mas eu não cheguei a ler ele todo, que ele comenta diversos acidentes aéreos, inclusive esses da Gol. Tá vendo? Se eu tivesse feito meu dever de casa e lido, talvez eu tivesse tido conhecimento melhor do caso. Eu só sei disso porque, assim, meu namorado é piloto, então ele fala disso todo dia comigo. Aí eu queria trazer essa curiosidade mesmo. Perfeito, muito bem-vinda. Vamos avançar. Aqui, gente, muito se discute isso, né? Mas, assim, independentemente da pessoa, né? Nós vimos, talvez, aí na pandemia, várias situações como essa, né? Alguém que lá meio que saía desprotegido, sem máscara, né? No ambiente público, né? Provocava uma aglomeração, né? Isso é crime? Pode caracterizar alguma dessas infrações? Artigo 267, 268, 330? O que vocês pensam?
Eu achei esse bem curioso, porque, assim, na minha visão, o que ele mais enquadra é o 268, de infringir determinação do poder público. Mas por ser o presidente, eu não sei se tem algum impacto em relação a isso. Acho que não, porque, assim, poder público está englobando outras coisas também, né? Determinação de Secretaria de Saúde, alguma coisa do tipo. Então, acho que esse seria o mais adequado. Perfeito. Algum comentário adicional? Assim, Diga lá. eu não sei se embora eu acho que abstratamente se adeque a esse tipo penal específico, como tantas pessoas fazem isso de sair na rua sem máscara e etc., eu acho meio difícil um caso como esse passar. Márcio, é o tal negócio. Acaba que, se você começar a querer prender todo mundo, né, punir que faça isso, acho que vai faltar espaço, né, para poder processar e julgar essas pessoas. Então, o que a gente percebe aí é muito assim, vista grossa, né? Vai acontecendo as situações, deixa passar, não foi nada assim, não tem nenhuma consequência imediata visível, né, assim, prejudicial, então vai passando. Por isso que numa situação como essa depende muito da consciência da população, né? Da população tomar, né, o nível educacional, né, o grau de obediência à legislação, às leis que existem. Mas por que eu mencionei aqui o 267, 268 e 330? Acaba que o 267, né, pessoal, é epidemia. Aqueles mais, assim, contrários ao presidente Bolsonaro falam, não, ele provocou epidemia, absurdo, não sei o quê. Mas como eu disse, eu acho que a concepção de epidemia tem que ser um pouco mais restrita, né? Por exemplo, eu sinceramente, um caso de epidemia, é muito mais, assim, talvez típica a conduta se você... Eu lembro na época do atentado contra as Torres Gêmeas, lá em Nova York, né? Depois eles começaram a medir o grau de risco, né, do terrorismo, e uma das coisas que eles falaram foi o seguinte, seria fácil um grupo de terroristas chegar lá, acho que na central de abastecimento de água de Nova York, colocar lá uns germes patogênicos e eles iam contaminar assim, milhões de pessoas. E aí eu lembro que eles reforçaram segurança disso e tal. E isso realmente é um crime de epidemia, sem dúvida nenhuma, né? O 268, eu acho que realmente ele, o presidente e outras pessoas praticaram isso. Havia determinação do poder público específica, pessoal, sabe? De assim, não pode sair em público sem usar máscaras, tal. Existiam resoluções, normas que foram editadas pelo Ministério da Saúde. Havia normas, às vezes, de estado, municípios. Foi agora, aconteceu recentemente, né? O presidente estava lá em São Paulo, o governador chegou e falou que, não, ele estava sem máscara lá, vou multá-los por isso, né? Ou seja, existe uma legislação em São Paulo que proíbe ficar andando sem máscara em local público. E isso também é uma medida do poder público, vai caracterizar uma infração penal. Mas, como se diz, né? Talvez não tomou nenhuma providência contra ele e contra nenhuma outra pessoa. Eu também mencionei o crime do artigo 330, porque é o crime de desobediência, né? O que diz o crime de desobediência? É um tipo penal com a pena muito simples, de 15 dias a 6 meses, mas é desobedecer à ordem legal de funcionário público. Na verdade, é o seguinte, o desobedecer à ordem legal pressupõe que o funcionário público, naquele contexto, deu uma ordem e ela foi desobedecida, né? O que a gente está falando aqui são normas que existem e foram violadas, né? Independentemente da presença de um servidor público ou não. Mas o que acontece é que houve essa edição de uma regulamentação, aqui, nesse ponto 4, acho que eu faço alusão a isso aqui, né? Essa portaria interministerial número 5, eu lembro que foi assinada pelo ministro Mandetta, na época, e o Sérgio Moro, né, da Justiça, e eles estabeleceram o seguinte, falou assim, quem descumprir as normas aqui previstas, que era usar máscara, né, evitar aglomeração, não sei o quê, vai responder pelo artigo 267 e pelo 330. Na realidade, gente, a portaria não tem esse poder, né, de estabelecer, ela só fez uma referência. É na justiça que vai ser avaliado que tipo de conduta foi praticada. Eu acho que o 330 não se encaixaria, a não ser que, né, um funcionário fale assim, você tem que tomar essa medida de segurança, a pessoa não tomou, aí sim, poderia talvez caracterizar.
mas nem precisaria do funcionário público fazer isso, né? Se existe a norma já proibindo, né, o mero desrespeito por si só já caracterizaria a infração. Ok? E a norma penal em branco, pessoal? Não deu tempo aí, talvez, para alguns de analisarem, mas vamos lá para... Vocês lembram o que é uma norma penal em branco? Quem pode me dar essa definição? Eu acho que é aquela norma que precisa ser preenchida por uma outra determinação legal, assim, para ela ficar completa. Perfeito, isso mesmo. Uma norma, se você ler, ela não vai fazer sentido por si só. Não podemos confundir norma penal em branco com elementos normativos do tipo. Às vezes, o que a norma penal precisa é de uma interpretação, né? Eu me lembro aí nos casos de crime contra a dignidade sexual. Seduzir mulher honesta. O que é mulher honesta? Não vai ter uma norma penal, uma outra norma dizendo o que é mulher honesta. É o intérprete que vai ter que tentar extrair esse conceito. Mas, em alguns casos, o tipo penal faz referência expressamente a uma lei, a uma norma. E aí é interessante, eles falam, nós temos norma penal em branco homólogas e heterólogas. Homólogas é quando elas vêm do próprio direito, da própria área específica. Não, homóloga é quando vem no mesmo nível hierárquico, exatamente. Então, tipo assim, é o Código Penal considerado uma lei ordinária, uma norma penal em branco prevista numa outra lei ordinária vai ser homólogo. Heterólogo é um outro tipo de norma, vai ser uma resolução, uma portaria, uma instrução, né? um ato normativo de sentido diferente. E dentro do aspecto homólogo, nós temos o homovitelino e o heterovitelino. O homovitelino é que vem do próprio direito penal. Heterovitelino é que vem de outras áreas jurídicas, do direito civil, do direito tributário. Bom, pessoal, isso aí, eu nunca vou cobrar isso aí numa prova, né? Vocês vão ver, talvez um concurso público possa até exigir isso, mas não tem muito sentido. O importante é saber, algumas normas precisam de um complemento. Então, assim, o artigo 268, ele vai precisar de um complemento? Eu acredito que sim. O que diz o artigo 268? Infração de medida sanitária preventiva. Estou abrindo aqui rapidinho, deixa eu chegar nele. Isso. Infringir determinação do poder público. Pronto. Que determinação do poder público? Eu tenho que consultar aí algum ato, resolução, portaria, para poder saber o que é isso. No caso da pandemia nossa que vivemos, eu tenho que consultar aquela resolução interministerial número 5. Lá tem a determinação do poder público, que é válida para todos, inclusive para o presidente da República, para poder definir o conteúdo dessa norma, né? Qual outro delito? 269, omissão de notificação de doença. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Espera aí, como é que eu vou saber que a doença é de notificação compulsória? Eu vou ter que ir lá na Anvisa, né? Lá tem uma relação de doenças de notificação compulsória. E é interessante, tem doenças lá, sei lá, acho que coqueluche, por exemplo, tuberculose. O médico tem até 30 dias para notificar o Ministério da Saúde que atendeu uma pessoa com sintomas. Tem doenças lá que o prazo é 24 horas. Eu acho que o vírus Ebola é 24 horas. Ou seja, por que se prevê isso? Pessoal, para poder proteger a saúde pública. Nós temos aí campanhas de vacinação contra difteria, febre, coqueluche, não sei o que, tal. Se a gente pega paralisia infantil, se a gente descobre uma doença aí numa determinada cidade, isso aí pode dar ensejo a um surto, né, a uma epidemia. Então, vamos notificar o Ministério da Saúde, talvez vai reforçar a campanha de vacinação naquele local, vai tomar uma providência para que isso não aconteça. O Ebola, né, que é um nível assim, de letalidade gravíssimo. Tem que ser rápido, porque se você não notifica, pode transmitir para ainda que seja um pequeno grupo de pessoas, a chance de morrer todos é muito grande. Então, assim, temos que consultar a legislação, né? A legislação extrapenal aí para saber que doença é de notificação compulsória. O 274, o que diz o 274? Empregar no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento, gás, ou qualquer outra substância não expressamente permitida pela legislação sanitária. Qualquer outra substância expressamente não permitida pela legislação sanitária.
eu vou ter que olhar. O direito penal não me fornece isso, então preciso consultar. 277. Vender, expor à venda, ter em depósito, ceder substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais. Eu acho que não tem nada. Eu acho que essa aí não tem nada, não. Isso é um elemento normativo do tipo. O que é um produto alimentício? O que é um produto terapêutico? O que é um produto medicinal? O intérprete vai ter que achar, o produto medicinal, um medicamento é um produto medicinal, esse tipo aqui de substância que é feito pela homeopatia é um produto terapêutico. Ele vai ter que interpretar, né? Mas não existe uma remissão a uma outra legislação para poder extrair o conceito. Então, eu já apontaria aqui, o 277 não tem norma penal em branco. Vamos ver lá o 282. Nós vamos depois falar com mais detalhe do 282. Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico sem autorização legal, ou excedendo-lhe os limites. Ou seja, existem normas que vão regulamentar o exercício dessas profissões. Eu tenho que trabalhar de acordo com elas. Mas o que precisa? Eu preciso, por exemplo, ter inscrição no Conselho Regional de Medicina. Eu preciso ser formado em medicina. Então, assim, lá estabelece quais são os requisitos. Mas, então, eu tenho que verificar a legislação extrapenal para poder verificar se foi cometido o crime. Então, também é um exemplo de norma penal em branco. E o que acontece é isso, pessoal, sobretudo em termos de saúde pública, né? Tem uma certa evolução mais rápida, não sei, né, medicamentos, um risco maior na vida das pessoas, sempre tem muita norma penal em branco, né? Diz respeito a uma área de conhecimento muito próxima, né, medicina, dentista, farmácia, são áreas muito assim, estranhas ao direito, e a todo tempo, para fazer referência a elas, é preciso, né, uma norma penal em branco. E nesse caso aqui, gente, quem vende esmalte falsificado, eu tinha colocado o risqué no outro, pena mínima de 10 anos. Quem vende cachaça, pena mínima de 1 ano. Isso é verdadeiro ou falso? O que me dizem? Eu acho que é falso. É falso? Por que é falso? Quer falar aí, Gabriel? Diga, Gabriel. Não, quero não. Não? Eu acho que é falso porque... Pode falar. Não, eu só ia dizer que eu olhei, aí parece que não condiz os fatos ali com os tipos penais. Com o tipo penal, perfeito. Eu acho que, no caso, o esmalte não se enquadraria no artigo 273, que fala falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Eu acho que o esmalte não seria esses fins terapêuticos ou medicinais, não. Ô, Bruno, Mas a questão esse parágrafo aí fala objetos cosméticos, no parágrafo 1º A. Porque aí o parágrafo 1º A fala o seguinte: incluem-se entre os produtos os insumos farmacêuticos, cosméticos, saneantes. Pessoal, na verdade, assim, a questão não está tão bem elaborada, não. Eu quis mostrar, meio que uma situação absurda que existe. O que acontece? O que acontece? Eu me lembro, isso aí foi, acho que na década de 90, no fim da década de 90, começou a ter uma leva de medicamento falso aqui no país. Eu lembro o Fantástico colocando as reportagens, eram coisas assim meio assustadoras. Aí eu não esqueço de 2 situações. Tinha um senhor que ele foi diagnosticado com câncer. Ele começou a tomar um quimioterápico que chamava, acho que Androcur. Tomou 2 meses, acho que 3 meses, não melhorava, só piorando, morreu. Foram apurar, era placebo, medicamento falso. Era um líquido lá que tinha, não tinha valor nenhum. Outra situação era o Microvilar, um anticoncepcional. Ele era feito de farinha. Então, várias mulheres tomando anticoncepcional engravidaram, né? Eu me lembro até um dia eu estava dando essa aula aí, chegou um aluno: professor, eu nasci assim. Eu falei: é mesmo? Falou: minha mãe tomou esse Microvilar, não teve nenhum efeito contraceptivo e estou aqui. Eu falei: uma coisa boa. Pelo menos assim, pode ser algo inesperado, mas não mata a pessoa, né? Pelo contrário, deu à luz a outra. Mas assim, tinha situações muito graves,
de medicamentos falsos, né, para doenças muito sérias. O que aconteceu? O Congresso alarmado, tudo, vamos aprovar uma lei, vamos recrudescer o tratamento penal, não sei o quê. E aí saiu a emenda aí ao Código Penal de 1998, essa lei 9.677, ela tornou muito grave as punições. Então, por exemplo, você falsificar um medicamento quimioterápico que leva depois a pessoa à morte, eu acho que uma pena de 10 a 15 anos, e isso, gente, um número indeterminado de pessoas, né? Não é uma vítima específica. Você vai lançar aí milhares desses medicamentos no mercado. Então, uma pena de 10 a 15 anos, eu sinceramente acho assim, tá uma pena razoável. O problema é o seguinte, até o cosmético foi envolvido nessa situação. Então, você falsificar um cosmético, você corre o risco de pegar uma pena de 10 anos. Não tem sentido nenhum. E essa questão do metanol que eu coloquei aqui, eu forcei um pouco a barra, né? O artigo 278, nem sei se esse é o melhor enquadramento, que o 278, que ele fala, fabricar, expor à venda, tá, um produto alimentício, né, que tenha substância nociva à saúde, né? Mas, assim, eu já vi casos de falsificar cachaça, por exemplo, não é falsificar não, gente, perdão, é ter um erro no processo produtivo, eles utilizam lá o metanol, existe uma fermentação diferenciada de morrer, assim, 10, 15 pessoas que ingeriram essa cachaça. Se vocês julgarem no Google aí, mortes por metanol, vocês vão ver diversas situações que mostram isso. Estavam lá num bar, não sei o que, foi servida a cachaça tal, o pessoal morreu. É gravíssimo. É quase como aquele caso da cervejaria Baker aqui em Belo Horizonte. Aquela substância lá, o etilenoglicol, assim, tem um potencial lesivo gravíssimo, né? Então, assim, para um crime a princípio como esse, a pena seria menor. Para vocês terem uma ideia da gravidade da situação, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, eu até separei aqui o julgado, deixa eu escrever aqui para vocês. É o RE 979-962. O que o Supremo fez? Ele chegou a essa questão para ele. Um senhor, acho que é um farmacêutico, ele importou um medicamento. Esse medicamento não era autorizado pela Anvisa, foi denunciado por esse crime. Ia pegar uma pena mínima de 10 anos. E, assim, um medicamento que era coisa simples, não era... Já houve casos, eu já tive ações judiciais nesse sentido. Importou do Paraguai o Pramil. O que é o Pramil? Ele não é autorizado a produção no Brasil, a Anvisa não autorizou. Ele tem o mesmo efeito do Viagra, né? Para disfunção erétil. E aí o farmacêutico foi preso, qual que vai ser a pena mínima dele? 10 anos. Eu falei, gente, não tem sentido. E aí o que aconteceu? A pena é tão absurda que aí os tribunais estavam procurando uma solução para isso. Alguns tribunais chegavam e falavam assim, esse artigo é inconstitucional. Existe uma desproporção muito grande entre a pena e o crime. Vamos anular, não vai ter crime. Aliás, tem o crime, mas não vai ser punido. Outros chegaram e falaram assim, não, vamos fazer o seguinte, se ele tivesse trazido do exterior cocaína, a conduta dele seria menos grave do que essa. A pena mínima do tráfico de drogas são 5 anos. Essa pena mínima aqui é 10, ele trazendo um medicamento que a princípio não faz mal. Então vamos aplicar a pena do tráfico de drogas. Se trouxe um medicamento do exterior, vai pegar uma pena aí de 5 anos em vez de 10, pena mínima. Só sei que no final das contas, o Supremo, julgando esse caso, ele achou uma outra solução. Ele falou, vamos repristinar. O que é repristinar? Você fazer reviver a regulamentação anterior. Qual que era a pena desse crime do 273 antes da mudança aí de 1998? A pena era de 1 a 3 anos. Então, o Supremo determinou que hoje se aplica uma pena de 1 a 3 anos para essas situações. Então, se por acaso alguém está falsificando um cosmético, ele não vai pegar mais uma pena mínima de 10 anos. Ele vai pegar uma pena que varia de 1 a 3 anos, de acordo com esse julgado do Supremo. Ok? Alguma dúvida? Professor, eu fiquei com uma dúvida também. Porque acho que mesmo esse artigo 1º, o parágrafo 1º aí está incluindo cosméticos e tudo mais, esses cosméticos eles não teriam que ter fins terapêuticos e medicinais para configurar o crime, não?
Já me falaram isso, ó, teria que ser um cosmético com fim terapêutico, mas assim, eu não. A questão é uma tese, sabe, Vitor? Pode ser sustentado, talvez sim. Eu não tenho assim conhecimento de julgar a jurisprudência, sabe, assim, que tenha apreciado esse tipo de argumento, esse tipo de situação, né? Porque o caput realmente fala isso, né? Os produtos têm que ser o quê? Terapêuticos, medicinais, tem que ser terapêuticos e medicinais. O resto não deveria também ter essa finalidade? Talvez seria um bom argumento até para você restringir, né, o alcance desse tipo penal. O problema é que, tipo assim, ainda persistiria, né? Às vezes é um medicamento assim, meio que inofensivo, para disfunção erétil. Não tem nenhuma comprovação de que ele vai sofrer uma outra sequela, pode vir a óbito, tal, nada disso. E mesmo assim vai pegar uma pena de 10 a 15 anos, né? É muito. Mas eu acho que o seu argumento é forte. Eu acho que a gente poderia tentar sustentar isso para restringir o tipo penal. Vamos lá? Esse caso 7, né, gente? O que acontece? Parece que são condutas assim inofensivas, né? Mas assim, um farmacêutico que deu um medicamento diferente do que estava prescrito na receita, né? Às vezes a gente assim, hoje acaba que os atestados, os relatórios médicos, a prescrição médica, alguns, né, vêm em computador, tal, porque antes era tudo manuscrito, né? E falavam que letra de médico era terrível. Então, às vezes, podia gerar isso. Está escrito lá um medicamento, lia-se outro, né, pelos garranchos apresentados. Isso é crime? Nesse caso aí, o que aconteceu? A autora estava grávida, tomou um medicamento que era proibido às gestantes, né, poderia trazer efeitos colaterais. Ela recebeu uma indenização por danos morais. Mas isso também caracteriza crime? O que me diz? Eu acho que se tivesse a intenção, se a pessoa que passou o remédio errado tivesse a intenção de causar um dano, eu acho que talvez poderia ser um crime, sim. Inclusive, tem modalidade culposa, né, no artigo 280. É isso que eu ia mencionar. Nós temos o artigo 280, né? Fornecer substância medicinal em desacordo com receita. Então, assim, esse é o dolo, mas tem a modalidade culposa. Se o crime é culposo, detenção de 2 meses a 1 ano. Ou seja, não basta, não precisa só ter o dolo. Ainda que haja, né, uma negligência da parte, eu li isso por aquilo, e ela pode ser responsabilizada. A pena é muito pequena, né? 2 meses a 1 ano. Isso aí é uma infração de menor potencial ofensivo. É outra coisa, talvez ocorra aí também em quantidade expressiva, não sei, né? Hoje eu não sei. Mas antigamente eu lembro que não era raro, porque era difícil identificar, às vezes, o que o médico estava prescrevendo. Mas são situações que dificilmente assim chegam realmente aos tribunais. Vamos lá, estamos chegando ao fim. E esse médico bielorrusso, pessoal, ele praticou o crime de exercício ilegal da medicina? Eu acho que sim. Aí como é que é? É uma norma penal em branco, não é? Nós vamos ter que olhar lá o estatuto lá dos médicos, tal, o que ele vai dizer? No mínimo, tem que ser formado em medicina, instituição reconhecida no Brasil, oficial, tal, tudo, né? Diploma aprovado pelo MEC. E, no mínimo, ele tem que ter o registro no Conselho Regional de Medicina da sua circunscrição. Ele não tem esse registro, e aí? Alguém acha que não é? Já foi dito, né? Não houve o crime. Quem pensa no sentido contrário? Discordo, porque foi um programa do Estado que trouxe ele para cá, inclusive organizou, no caso mais médico, para que ele trabalhasse em um caso específico. Então, embora estivesse em dissonância a como a medicina deve ser exercício no Brasil, eu não sei se ele pode ser punido por algo que o Estado estimulou, tanto que o Estado deve ter ajudado ele a vir para o Brasil e tudo mais. Tem que olhar isso também. É exatamente isso, pessoal. Isso é um dado importante. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando começou esse programa foi no governo Lula, né? E aí trouxe médicos aí do mundo todo, mas especificamente, né, a maioria lá era de Cuba. E aí o que aconteceu? Os médicos brasileiros ficaram muito indignados. E eu acho que eles tinham uma certa razão.
Porque ele chegava e falava assim aqui, não é falta de médico aqui no Brasil, não, é falta de condição de trabalho. E eu me lembro que eu vi isso claramente, eu estava em Marabá, né, aí os municípios lá na região, eles contratavam médicos. O pessoal, eles pagavam fortunas para os médicos, sabe, para poder tirar um médico assim da região sudeste e ir para lá trabalhar. Mas o problema é o seguinte, eles pagavam só o primeiro salário, o médico ia lá todo animado, depois não pagava mais. O médico continuava trabalhando ainda, isso foi situações que eu presenciei. Ele ficava mais alguns meses, estava, não estão me pagando mais, eu vou embora. E isso era o tempo todo, entendeu? Então, assim, os médicos reclamavam, olha, a gente não tem estrutura de trabalho, assim, eles não pagam salário para a gente, eles querem ter um médico, mas assim, não querem pagar pelo médico. E aí a solução foi, vamos então trazer médicos estrangeiros que aceitem qualquer tipo de pagamento. E aí, dito e feito. O que aconteceu? O Conselho de Medicina chegou e falou assim, nós não vamos aceitar registrar esses médicos aqui no país. Ou seja, eles vão estar trabalhando ilegalmente. Para contornar essa situação, o que o governo fez? Editou uma lei, né? Era uma medida provisória, depois virou a Lei 12.871. Essa lei estabeleceu o seguinte, quem estiver ingressado aí no programa Mais Médicos, ele não precisa de registro no CRM para poder trabalhar. Então, ou seja, né, ele estabeleceu, retirou esse requisito adicional por meio de lei, ou seja, os médicos agiam no estrito cumprimento da lei, né, num exercício regular de direito. Aquela lei permitia que eles trabalhassem sem o registro. Então, realmente, a princípio, não haveria nenhum crime praticado por eles, né, mas também porque havia esse respaldo legal. Se eles tivessem vindo aqui, né, de peitado, o governo falou, não, pode trabalhar assim, não sei o que, não tivesse tomado essa providência legal, esse cuidado específico, realmente seria um exercício legal da medicina. Ok? Chegando ao fim, o pai Arnápio, gente, o que faz com o pai Arnápio? Ele comete algum crime? Curandeirismo, talvez? O curandeirismo, o que o curandeirismo fala lá dispõe no artigo? Qual que é a diferença entre um e outro, gente? Nós temos crimes muito próximos, 282, 283, 284. O 282 é o exercício legal da medicina, né? E não só medicina, odontologia e farmácia. A pessoa ela pode até ter capacitação, às vezes é um médico formado no exterior, né? É muito comum hoje, né? Médico formado lá na Bolívia, Argentina, Peru, tal. Ele até tem o conhecimento técnico, mas ele não segue a regulamentação brasileira para poder trabalhar aqui no país, né? O diploma dele não foi aprovado, tal. Então isso é um exercício legal. O que é o charlatão? O charlatanismo do 283? Anunciar uma cura por meio secreto ou infalível. Isso aí eles falam que vem do italiano, charlatano. Era aquele cara que chegava numa praça com os tônicos e falava que tinha uma cura, né, assim, perfeita para todos os problemas, para todo tipo de doença, tal. Esse é o estelionatário da saúde, é o charlatão. E tem o curandeirismo. O curandeirismo é aquele que, tipo assim, ele talvez tenha algum conhecimento empírico, né? E ele prescreve medicamentos, ele faz diagnósticos, ele utiliza de cerimoniais, rituais aí para curar pessoas, né? A questão é a seguinte, ele praticou o pai Arnápio alguma dessas condutas, né? Ele foi um exercício legal da medicina? Acho que não, né? Não era esse talvez o caso. Ele está anunciando alguma cura por meio infalível, né? Ele até fala que, eu curo congestão, afta e hemorroida, né? Mas, a princípio, assim, não sei se, né, se a gente pode considerar isso, que ele está anunciando curas por meios infalíveis. No fundo, ele está falando o que ele faz. Tem essa questão do curandeirismo. O problema do curandeirismo hoje, gente, é a relação que ele tem com a fé, né? Eu fico pensando o seguinte, você vai lá numa pessoa que tem uma coisa espiritual, o João de Deus. Imagine um João de Deus que não se envolve em questões sexuais. E ele passa lá tratamentos, ele faz rezas, ele manda tomar uma determinada substância, tudo. Isso aí é crime. E a pessoa tem aquela convicção de que vai ser curada. Como é que eu consigo separar o que é crime e o que é um estelionato? Vocês sabem me dizer algum critério?
Eu fico lembrando, ó, o Steve Jobs, né, da Apple. Ele falou que quando ele descobriu que tinha um câncer no pâncreas, ele começou com um tratamento, acho que com florais. E aí depois ele percebeu que assim, falou, nossa, eu acho que eu perdi meses de vida, porque esse tratamento não gerou nada, e depois que eu realmente comecei com um tratamento convencional, tudo, mas aí não deu certo, né? Então, você acha que no final da vida ele relatou isso. Eu fico pensando, gente, um cara inteligente como ele, um gênio, ele opta por um tratamento com floral. Quem ministrou esse tratamento com floral para ele é curandeiro? Ou ele acreditou naquilo? E aí, ó, exercício legal da medicina. Eu tenho um exemplo, na verdade, exercício legal da arte dentária. Tinha uma moça, ela abriu um consultório, ela era até inteligente, não era boba não, que ela colocou assim, consultório de saúde bucal. Ela não colocou nada de odontologia, dentista, falou saúde bucal. Aí ela começou a atender as pessoas, tal, acho que teve uma notícia crime contra ela, a Polícia Federal foi lá, apreendeu lá os equipamentos, tudo que ela tinha, a agenda, e indiciou por exercício ilegal, falsificação de documento e exercício ilegal. Aí o Ministério Público ofereceu a denúncia, chegou lá, eu no processo, eu conduzi no processo. Aí marquei a audiência com a testemunha, a acusada estava lá também, foi interrogada em seguida. Qual que é uma característica do exercício ilegal da medicina? É um crime habitual, pessoal. Se você, por exemplo, você realizou um parto, você não está praticando a medicina ilegalmente. Agora, você começa a praticar vários partos, talvez possa caracterizar. E aí vem aquela questão, e as parteiras, né, que fazem tanto isso, como é que é? Isso é exercício ilegal da medicina? Mas nesse caso específico, precisa comprovar essa habitualidade. E aí a gente até foi possível comprovar isso no processo. Eu lembro que chegou lá uma testemunha e falou assim, eu estava com uma dor de dente, fui lá, ela fez um tratamento, mandou tomar um medicamento. Se não melhorasse, era para voltar. Não melhorou, eu voltei. Aí ela mexeu mais uma coisinha lá, tal. Se não melhorasse, era para voltar. Eu voltei. Na terceira vez, ela foi e arrancou meu dente. Foi o tratamento que ela deu para aquela coisa assim, mais atrasada, né, da Idade Média. Né? Não conseguiu resolver, arrancou o dente. E aí eu falo assim, só uma vítima, ela já foi lá atendida 3 vezes, já acho que caracteriza uma habitualidade. Mas tinha também sido apreendida uma agenda que havia vários assim, ela estava começando, né? Tinha um ou outro atendimento marcado e outro tinha uma certa habitualidade. Aí no interrogatório eu perguntei para ela, eu falei aqui, você não é formada em odontologia, não? Ela falou, não, sou, eu formei sim aqui o meu diploma e eu registrei o diploma no Conselho Regional de Odontologia. O Conselho de Odontologia desconfiou da autenticidade do diploma e perguntou para a faculdade dela, né, que ela mencionou, se tinha sido emitido pela faculdade. Ela falou, não, nós não emitimos esse diploma, não. E ainda assim a acusada insistia que o diploma era verdadeiro. E aí eu falei, mas como é que foi o seu curso? Ela falou, eu estudava aqui em São Paulo, aí depois eu mudei para Marabá, aí em Marabá eu continuei fazendo o curso. Eu falei, mas como que a senhora fez o curso? Não, à distância. Comecei a fazer o curso à distância e tal, aí eu me formei. Eu falei, mas como é que você atendia paciente? Ele falou, não, era tudo provas escritas e tal. Eu falei, então odontologia é diferente de medicina, de direito, né? Porque medicina e direito a gente começa na parte teórica, depois começa a atender lá no DAJ, começa a fazer internato rural, tudo, começa a parte para a parte mais prática. Você não fez isso? Eu falei, não fiz, não. E numa cara dura, assim, falando as coisas. No final das contas, eu falei, houve a constatação da fraude, né, a falsificação de um documento público, essa inscrição indevida aí, com base no documento, né, que teria sido emitido por uma universidade lá que era pública, e também houve a prática do exercício legal da medicina, né, porque a pena aí foi uma pena, acho que de 2 anos e pouco, né, a pena da falsificação mais a pena do exercício legal da medicina. Mas, assim, são situações raras de aparecer na justiça para ser resolvida. Essa questão do curandeirismo também é raro de surgir. Mas eu lembro que teve um caso muito, assim, muito antigo, mas que teve uma repercussão interessante, um tal de José Arigó. Marcos, você quer falar? Diga. Antes de eu contar o caso do José Arigó.
Você falou comigo, professor? Não que está levantada a sua mão, não? Não. Ah, não está, não? Ah, então tá. Então, para mim, está aparecendo aqui errado. Mas olha só, tem o José Arigó, pessoal, ele foi defendido até por um professor da faculdade de Direito, né, que já falei, o Jair Leonardo Lopes, que era pai do Marcelo Leonardo, que também foi professor aí na faculdade há muito tempo, que se aposentou recentemente. O que aconteceu? O José Arigó, ele era um João de Deus, mas era um João de Deus sério. Ele realmente ele fazia curas espirituais. E aí o que acontecia? O José Arigó atendia, assim, muita gente, né? Políticos, filhos de políticos, as celebridades da época, isso acho que era a década de 60, né? Década de 50 até, um pouco antes. E aí ele foi processado por curandeirismo, né? Aí o Jair Leonardo fez a defesa dele e tudo, chegou e falou assim, que, olha, ele já atendeu mais de 1.000 pessoas. Traga aqui uma pessoa que tenha sofrido uma lesão pelo atendimento que ele fez. Uma boa defesa, né? Que, ó, ele nunca causou mal a ninguém. Mas qual que foi o argumento do promotor e que foi acolhido pelo juiz? Falou aqui, ó, esse crime de curandeirismo é um crime de perigo abstrato. Não precisa comprovar que haja um dano, não precisa comprovar que haja um perigo concreto, basta que ele tenha realizado aquelas condutas, né? Isso aqui é o quê? Para antecipar um futuro dano que pode vir a ocorrer. Então, por isso que a gente já está coibindo desde então. E ele foi condenado. Quando ele foi condenado, deu um bafafá danado, a população não queria que ele fosse preso, não sei o quê. Acabou que ele se dirigiu à delegacia, foi preso por um período, mas logo depois, não sei, ele conseguiu ser solto. Eu sinceramente, não me recordo por qual motivo. Mas aí o pior estava ainda por vir. Ele foi, depois de solto, processado mais uma vez, que ele continuava atendendo. E aí, dessa segunda vez, quando ele foi lá cumprir a pena, antes disso, o Juscelino Kubitschek fez um indulto não, né? É uma graça, né? Concedeu a graça para o José Arigó, isentando ele de punição. E a filha do Juscelino Kubitschek tratava com o José Arigó. Então, assim, ele era tido na época pela sociedade uma pessoa muito benquista e que realmente fazia curas espirituais que, assim, parece que davam muitos resultados. Então, hoje não, sempre teve esse problema, né? Quando vai caracterizar um curandeirismo, quando não caracteriza? Eu penso o seguinte, eu acho que a interpretação, embora o tipo penal não fale isso, tem que ser assim, ó, existe um estelionato da saúde? Se houver um estelionato da saúde, sim, houve a prática de um crime. É uma pessoa que está lá com dolo, está aproveitando da ingenuidade alheia, está ganhando dinheiro com isso, e colocando a pessoa numa situação muito ruim em termos de saúde, né? Não só a pessoa, um número indeterminado de pessoas. Assim, eu acho que justifica uma punição. Fora isso, eu acho que tem muito a ver com fé também, né? É uma área assim, difícil para a gente poder, né, tentar transitar. Por último, gente, isso aí. Teve prática de algum crime? Aquele da cura impossível? E olha só, eu estou trazendo isso, eu peguei na internet, né, gente? Eu nem sei se é verdade, eu acredito até que não seja. Mas tem uns 2 anos, 3 anos, uma psicóloga. Ela solicitou à Justiça Federal uma autorização para continuar fazendo tratamentos de cura de homossexualismo, né, como se fosse uma doença. E aí o Conselho de Psicologia, né, já tinha proibido esse tipo de coisa, falando, isso aí não é doença, não tem fundamento científico nenhum para isso aí é um estelionato, né, não permitia. Mas ela ajuizou uma ação e ela conseguiu um liminar de um juiz federal de Brasília. Eu acho assim, foi uma decisão errada, né? Assim, é difícil a gente avaliar essas coisas, né? Tem muitas nuances. Mas, assim, ele foi enganado, digamos assim. Ele comprou, né? Enganado que eu falo assim, ele acreditou numa coisa, mas sem nenhum sentido. E ele autorizou ela que continuasse fazendo esse tipo de tratamento. E aí foi um bafafá danado, saiu na imprensa o tempo todo, acho que até um ponto que aí o Tribunal Regional Federal, ele revogou essa decisão e não se permitiu mais. Mas, assim, isso aí chega a ser, né,
é o crime impossível, talvez, né? Porque, assim, tudo isso está relacionado à prática de condutas relacionadas à saúde pública, à questão de doença, tudo. E essa questão, né, de ser ou não homossexual, isso aí, de saúde, não tem nada a ver, né? Então, assim, não é um exercício legal, não é, talvez, um curandeirismo, uma cura. Pode ser, talvez, o charlatanismo, quando ela fala o seguinte: eu estou anunciando cura por um meio secreto ou infalível. Mas o problema, a cura tem que ser de uma doença, né? Talvez, embora aqui não se fale, né, no tipo penal, se refira a uma doença, enfermidade, né? Quando você fala em cura, o que se está pressupondo, né, no contexto dos crimes contra a saúde pública é que haja, né, uma doença, enfermidade. E, no caso aí, né, isso aí não está presente. Então, eu acho, para mim, não seria prática de crime nenhum, é só realmente aí perda de tempo e falta do que fazer. Pessoal, conseguiram acertar as questões? Alguma dúvida? O que me dizem? Tudo certo. Tudo Eu certo? errei algumas, mas deu tudo certo. Mas o objetivo era só realmente tentar trazer de uma forma, né, por meio desse questionário, os tópicos relacionados à saúde pública. Lembrem-se disso, né, está protegendo, nós temos tipos penais que protegem, né, a saúde individual, nós temos os crimes lá de expor a perigo de vida ou a saúde de outrem, ou seja, voltado para um indivíduo específico, e nós temos aí esses muitos crimes que são contra a saúde de uma coletividade, né? Que, em tese, o dano é maior, né? Porque vai afetar um número indeterminado de pessoas, tá bom? Se não tivermos mais nada, agradeço a atenção de todos, né? Na próxima sexta-feira, voltamos aí, agora falaremos de crimes contra a paz pública, no nosso próximo tópico, ok? Obrigado a todos, pessoal, e bom fim de semana. Obrigada. Obrigada, professor. Tchau, professor. Tchau. Obrigado. Professor, obrigado. Eu só queria parabenizar você, que até a Letícia mandou aqui no nosso grupo da turma. Você é muito tecnológico, você sempre usa, assim, umas coisas super didáticas e a gente fica chocado com isso. Então, obrigada. Que bom. Tem que ficar antenado, né, com as novidades, senão a gente fica muito ultrapassado. É por isso. Com certeza. Tá Obrigada. bom, gente? Obrigado a vocês. Até logo. Tchau.